Fala aí, galera do cursinho conteúdo. Então hoje nós vamos dar continuidade aí aos conteúdos, né, de álgebra. E então falei que ia falar um pouquinho sobre notação científica, né? Então é nisso que eu vou começar, tá? Então bem rapidinho aqui, vou dar alguns exemplos, né? Explicar o que é e onde vocês vão usar isso aqui. Geralmente quando a gente está prestando vestibular, então em física e matemática, tem um padrão de resposta que a gente precisa dar. Então, se você tem números muito grandes ou números muito pequenos, né, então a gente precisa colocar aí na notação científica, né? Então, vamos pegar aqui e vamos lá. Então, notação científica, tá? A notação científica, então, ela é determinada dessa forma, tá? Então, a notação, ela vai ser um número, né, um número qualquer, vezes 10 elevado a k. Não se preocupem por enquanto, né? A gente vai entender direitinho o que que é. Esse A do começo, né? Esse Azinho aqui. Então, o A, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, o 10 não entra, tá? Já vou explicar direitinho tudo, né? Só acompanha aí que vai ficar tudo certo. E esse K, né? Ele tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Eu sei que a gente ainda não viu conjuntos, né? Mas vocês devem ter noção de que conjuntos inteiros são os inteiros negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O zero, 1, 2, 3, 4, 5 e o resto dos positivos. Tá? Então, basicamente isso que entra aqui no conjunto dos inteiros. Tá, mas eu não entendi ainda como que funciona isso aqui, né? Então, ó, ele tem que entrar entre 1 e 10, tudo bem? Então, esse Azinho aqui. Vamos entender então. Vamos colocar um exemplo, né? Exemplo. Aqui vocês vão entender melhor. Ó. O A. Então, eu vou colocar esse número aqui. Tá? Então, nós temos esse número aqui que é 7 bilhões e 500 milhões. Tudo bem? Então, como é que eu faço a parte de notação científica? Eu não posso colocar esse número. Tá? Então, a notação ela tem que estar em base 10. Então, eu vou ter que transformar isso aqui em alguma coisa de base 10. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou contar as casas até chegar no número menor do que 10. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, eu contei 9 casas ali até ficar um número menor do que 10. Então, se eu contasse 8 casas, seria 75, né? Então, eu vou colocar 7,5, né? Então, a minha vírgula andou essas 9 casas, né? Vezes 10 elevado a 9. Então, isso aqui é a representação na notação científica, né? Desse número aqui que é 7 bilhões e 500 milhões. Tudo bem? Então, esse 9 ele representa quantas casas eu caminhei para lá até chegar com essa vírgula, né, no número menor do que 10. Não entendeu ainda? Vamos fazer outro exemplo. Por exemplo, ó, 2000. Né, vamos pegar um número menor. Então, aqui, vamos contar. Ó. 1, 2, 3. Né? Então, eu andei 3 casas aqui. As 3 casas, então, elas determinam assim. Vai ser 2, que é um número menor do que 10, vezes 10 elevado à terceira. Tudo bem? Então, isso já me conduz, né, a dizer que estou no caminho certo da notação científica. Ainda não entendeu? Vamos fazer mais um. C. Então, aqui, nesse caso, vamos colocar, então, esse número aqui. Então, 8.652.000, né? Então, vamos lá. Eu tenho que ficar com um número, então, menor do que 10. Então, vamos contar as casas aqui. 1, 2, 3. Né? Na terceira casa ficou menor? Não. Na quarta ficou? Não ainda.
Na quinta, ainda não. E aqui, né, a gente viu que ficou, então, menor. Então, na sexta casa, né? Então, vai ficar 8, vírgula. Aqui, como tinha o zero, eu não precisava representar. Mas aqui eu tenho um número que é menor, é diferente de zero, né? Então, 652 aqui, eu represento. Vezes 10 elevado à sexta. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona aqui para números, né, muito grandes. E tem uma outra forma de representar, então, que é quando números são números muito pequenos. Então, vamos colocar o exemplo aqui. Por exemplo, 0,00002. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ter que andar com essa vírgula, então, para cá, agora para a direita, né? Eu estava andando para a esquerda, agora eu estou andando para a direita. Então, vamos lá. Eu começo da vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Foi suficiente? Né? Não. Então, eu tenho que andar mais uma para a vírgula ficar aqui. Então, aqui vai ficar 2, né? Vezes 10. E quantas casas eu andei para cá? Então, 5. Então, como eu andei do contrário, é menos 5. Tudo bem? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ficou difícil? Vamos fazer outro, né? Então, E. Então, se eu fizer esse número aqui, 0,000,192. Então, vamos contar as casas. É com a vírgula aqui, né? Eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 4. Então vai ficar 1,92. Esse número aqui é menor do que 10, né? E maior do que 1. Vezes 10 elevado a menos 4. Como eu andei do contrário, então, menos 4. Tudo bem? Então isso aqui é o que a gente chama de notação científica. Tanto vale para matemática, quanto vale, então, aí para a física. Obviamente, vocês vão usar mais isso aqui em física do que em matemática, tá? Por que que não pode entrar o 10, né, aqui? Porque se eu tiver, por exemplo, o F aqui, se eu tiver 10 como número, né, eu posso representar ele simplesmente assim, porque ele já é uma base 10. Então, na maior parte das vezes eu represento assim, 1 vezes 10 elevado a 1, né, no caso aqui, mas é 1 vezes 10. Isso aqui é a representação já da notação científica, né, do 10. Tudo bem? Então, por isso que tem que ser menor do que 10, né? Então, até 10 eu represento dessa forma. Aí, assim que passa do 10, então, por exemplo, se eu tivesse FG, se eu tivesse 20, né? 20 já não pode entrar nessa representação, porque ele é maior, tudo bem? Então, aqui teria que andar uma casa aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10. Tá? Então, é por isso aí que nós fazemos esse tipo de representação em si. Belezinha? E do contrário, né? Então, GH. Então, se por exemplo, se eu tivesse 0,1, quantas casas eu andei com a vírgula aqui, né? Eu andei uma casa só. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 1. Beleza? Agora, os negativos precisam, né, ser representados. Tudo bem? Então, vai precisar representar aqui, né, o menos 1. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto aí então já com radiciação, tá? Então, já já a gente volta. Voltando aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação, tá? Então, é a parte lá de raiz, né? Então, vamos lá. Então, radiciação. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, né, que a radiciação é o inverso da potenciação em si. Tá? Então, vamos começar aqui explicando o que, que é cada coisa. Então, vocês já viram esse símbolo, né? Então, aqui vai ser N, aqui vai ser A igual a B. Então, vamos colocar aqui. O nome disso aqui, então, é índice. O nome dessa parte de dentro, né? Então, é radicando. O
o nome dessa parte aqui é radical. E o nome disso aqui que está fora, então é a raiz, tá? Então é a raiz aí do que a gente tem ali dentro, certo? Então a gente tem uma propriedade, né, já que a gente estava falando de potenciação na outra aula, né, que é essa aqui. Se a gente está falando de potência, então A elevado a m sobre n, né, então tem uma fração aqui em cima. O que eu faço? Então eu vou transformar isso aqui num radical, né? O que está aqui, ele vem pro índice. Então, isso aqui eu copio, né? Fica aqui dentro. E o que está aqui em cima, né? Então, esse m aqui, então ele vai para dentro. Então, tem que lembrar que o que está embaixo vai para o índice e o que está em cima, né? Vai para dentro da raiz, ok? Então, nessa propriedade, nós conseguimos, então, determinar aí várias coisas, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, então, exemplo, né? A raiz quadrada de 25. Para quem não consegue resolver raiz, né, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, então, é ver quem que é o índice aqui. O índice, quando é quadrado, quando não tem nada, é 2. Né? Então, eu venho aqui e pego 25 e fatoro, né? Primeira fatoração aqui, então, vai ser por 5. 25 por 5 vai dar 5. E 5 vai dar 1. Então, é 5 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado. Então, o índice aqui é 2, né? E aqui dentro vale 2. Fazendo, então, a volta, né, do que a gente tem aqui em cima, então, o que que a gente tem? Eu vou copiar o 5, né, que é a base aqui. Então, a parte de baixo vai virar 2 e a parte de cima também é 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 5 elevado a 1. Por isso que raiz quadrada de 25 é 5. Na escola, né, então a gente aprende que... Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Então, raiz de 25, né? Eu sei que vai ser raiz de 5 ao quadrado. Opa! E 5 ao quadrado. Então, o que que a gente aprende? Que quando é 2 aqui e 2 aqui, nós cortamos, né? Então, que vira o 5, que é o processo de cortar daqui. Tudo bem? Então, quando eu corto 2 com 2 aqui, é o mesmo processo. Então, raiz de 25 igual a 5. Vamos pegar uma outra aqui, né? Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Então, o 4 a gente fatora, então por 2. Né? Lembrando que os fatores aqui que a gente pega, né, para fatoração são números primos, né? Então, é sempre o menor número primo que pode só dividir aqui. Então, vai dar 2, 2, 1, então 2 elevado ao quadrado. Então, eu sei que isso aqui vai dar 2 vezes 2. Então, uma outra forma de pensar é, sempre que estiver de par, né, de parzinho aqui, então ele sai da raiz. Então, ele sai sozinho. Ok? Então, eu sei que a raiz aí de 4 vale 2. Mas o método mais correto é esse aqui, tá? Que eu estou colocando aqui, então, em relação a essa propriedade que a gente tem. Falando de uma forma mais completa, né? Então, não é só raiz quadrada que a gente tem. A gente tem, por exemplo, raiz cúbica, né? Que é o 3 aqui. Então, raiz cúbica de 8. Então, eu pego 8, fatoro, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, e por 2 vai dar 1. Então, sempre que termina em 1, né, termina aqui. Vai ser 2 elevado à terceira. Então, raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Vocês estão vendo que o índice, né, e o expoente aqui são iguais, então eu posso determinar que 2, então vai dar 3 embaixo,
e 3 em cima, né? Seguindo a mesma ordem lá, que o 3 de baixo é esse, aliás, o 3 em cima é esse, o 3 de baixo é esse. Então vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Então, serve para qualquer tipo de índice, tudo bem? Agora tem um porém, né? Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é um exemplo aqui, então, do porém disso aqui, tá? Então, se eu fizer raiz quadrada de menos 4, é possível fazer isso? Bom, vamos tentar, né? Então, vocês sabem que 4, eu já fatorei aqui, é 2 vezes 2, né? Então, ficaria raiz. Só que, como que eu vou transformar o menos 4, né? Sempre são dois números iguais que saem aqui. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, isso aqui, menos com menos, dá mais pelo jogo de sinal. E vai dar 4, vai dar positivo. Não deu certo, né? E se eu fizer mais 2 e mais 2, vai dar mais 4. Então, nessa possibilidade aqui, né, no raiz, quando o índice é par, né, aqui, isso aqui não existe. Tá? A resposta é não existe para reais. Tá? Então a gente está falando do conjunto dos reais. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esses conjuntos. Aí a gente tem uma noção um pouco melhor. Mas quando é negativo aqui, ó, quando o radicando é negativo e o expoente, né, o índice aqui é par, não dá para fazer. Tudo bem? Porém, né, se você colocar, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Então, o 8 a gente já fatorou aqui também, que é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, então, menos com menos dá mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu sei que isso aqui pode ser a raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo, né? Então, índices iguais, então vai ficar menos 2 como resposta. Então, quando o índice aqui é ímpar e o número é negativo, então existe aí raiz real para isso, tudo bem? Então, aqui é um contexto um pouco mais geral, né? E algumas propriedades, então, em relação à radiciação. Então, eu volto aqui no próximo quadro, né, para falar um pouquinho sobre a nomenclatura e falar um pouquinho sobre as propriedades aí de raiz, então, para terminar, beleza? A gente já volta então. Voltando aqui, então, vamos falar sobre as propriedades da radiciação, né? Então, tem algumas propriedades aqui que nós precisamos, então, e aqui são as que nós mais utilizamos, tá? Então, vamos lá, propriedades. Então, vamos falar sobre algumas propriedades aqui interessantes, né? Então, a primeira propriedade é a própria propriedade de resolução. Por exemplo, se eu tenho raiz enésima, né, de a elevado a n, então, quando o índice, né, e o expoente aqui forem iguais, então é o próprio a. Por aquilo que a gente viu, né, dentro das propriedades. Então, vai ser a elevado a n sobre n. Então, é a elevado a 1, que é o próprio a. Beleza? Então, essa aqui é a primeira propriedade, né, que nós precisamos fixar na cabeça. Segunda propriedade, eu só vou colocar as que a gente mais utiliza, tá? Tem mais propriedades aí de radiciação, só que elas não são tão utilizadas assim. Então, se por um acaso uma hora a gente precisar, eu vou comentando sobre isso. Tem a propriedade que é índice n e tem duas coisas dentro, né? Então, como é que eu faço isso aqui? Eu posso separar, né, esses índices aqui. Então, vai ficar a e raiz de b. O contrário, né, o inverso disso aqui, então a recíproca disso também é verdadeira. Tá? Então eu posso, quando tenho índices iguais aqui, né, eu posso juntar as duas em uma raiz só. Tá? Então eu posso fazer o inverso disso aqui. 3. Daqui a pouco eu coloco alguns exemplos, tá? Então, em relação a isso. A mesma coisa acontece quando nós estamos falando de divisão.
né? Então, eu posso separar, né, o A e o B em raízes diferentes. E assim a mesma coisa, né, no processo inverso. 4, então a raiz, né, enésima, então de raiz emésima de A. Então aqui é um M, tá? Então, o que eu posso fazer? Quando eu tenho isso aqui, eu posso multiplicar, então. Eu coloco numa raiz só, e vai ficar M vezes N, tá? Então, essa a propriedade aí para juntar em uma só. Aí, um detalhe, nessa aqui, o B tem que ser diferente de zero, né? Pela propriedade, então, de que você não pode dividir por zero, tá? Jamais dividirás por zero. Então, e a quinta propriedade e última que eu vou falar, então, seria se eu colocasse raiz enésima de A elevado a B, né? E colocasse elevado a M. Então, primeiro vamos abrir aqui para entender. Eu vou fazer isso aqui com a primeira propriedade lá, né? Então, vai ficar A elevado a B sobre N elevado a M. Então, lembra lá da primeira aula, né? Então, eu estou com potência elevado a potência, né? Então, eu vou multiplicar essas duas coisas. Então, vai ficar E elevado a B vezes M sobre N. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem. E eu vou voltar para a propriedade de raiz. Então, vai ficar A raiz enésima de B vezes M. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa propriedade. Na verdade, era só multiplicar. Então, esse M com esse B, né? Que eles vão ficar aqui, ó. O B e o M. Os dois dentro da raiz, ok? Então, era só fazer isso aí. Eu só quis, né, demonstrar tudo certinho aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos, né? Então, aqui, exemplos. Da primeira propriedade aqui, então, seria a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, né? Então, 2 vai ficar 2 sobre 2. 2 elevado a 1, que é 2, tá? Então, primeira propriedade aí vista. A segunda aqui, então, seria, por exemplo, isso aqui, ó. Então, sei lá, raiz quadrada, né? Então, o 2, não precisa colocar o 2, estou colocando para a gente entender o que que é, tá? De 4 vezes 3, né? Então, eu tenho que separar, vai ficar a raiz de 4 vezes a raiz de 3. A raiz de 4 eu sei que é 2, né? Que está aqui em cima. Então vai ficar 2 raiz de 3. Tudo bem? Então, no caso seria aqui a fatoração de 12, né? Então, a gente tem aqui uma outra solução. Nessa de baixo, então seria, por exemplo, a raiz quadrada de 4 dividido por 3, né? Então, seria a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 é 2, que a gente já viu, né? Sobre raiz de 3. Aqui eu vou aproveitar e já vou explicar uma coisa. Não pode deixar essa raiz aqui embaixo, tá? Isso aqui não pode ficar aqui. Porque não é elegante isso aqui acontecer. E quando acontece isso, o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo pela própria raiz que está embaixo. Tudo bem? Então, 2 vezes raiz de 3, então vai ser 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, né? Porque se multiplica o que está dentro por essa propriedade aqui. Tudo bem? Então, índices iguais, né? Então, se multiplica o que está dentro. Então, vai ficar 2 raiz de 3, raiz de 9 é 3. 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Nessa de baixo aqui, então, seria raiz, por exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada de 4, né? Não, 4 não, vamos colocar outro número aqui. De 5, raiz de 5. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, vou colocar num índice só, num radical só, né? E multiplicar aqui, 2 vezes 3. Então, vai dar raiz sexta, né, de 5.
E essa última aqui, então, seria, por exemplo, a raiz quadrada de 3 elevado a 1, né? Então, aqui é o quadrado elevado a 4, por exemplo. Né? Então, eu coloco no índice, então, ao quadrado aqui, né? Porque não vai mudar. E vou multiplicar o que está dentro. Então, vai ficar 3 elevado a quarta potência, né? Se é 3 elevado a 4, então, pelas propriedades lá que a gente tem, então vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, os dois saem, né? Então, vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Por fim, né, tem uma última coisa que eu quero explicar, então, que envolve raiz, né? Que é isso aqui. Então, por exemplo, ó, aqui vai para um exemplo direto, tá? Então, se eu tenho 2 sobre 1 mais raiz de 3. Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma propriedade que tem... Vocês estão vendo que tem duas coisas aqui dentro, né? Então, o 1 e o raiz de 3. Não pode ficar embaixo. Então, o que que eu faço? Eu vou multiplicar isso aqui em cima e embaixo, né? Por que que eu multiplico em cima e embaixo, né? Igual eu fiz aqui. Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, multiplicado por isso aqui, eu não vou, né, interferir aí na conta. O que que eu faço aqui, então? Vai ser 1 menos raiz de 3, né? Então, é o conjugado, tá? O conjugado é esse número aqui com um sinal trocado. Em cima e embaixo. 1 menos raiz de 3. Tudo bem? Então, o que eu fiz foi exatamente, né, colocar em cima e embaixo, então, o mesmo número. Então, eu faço a distributiva aqui, né? Então, aqui eu faço a distributiva, esse vezes esse vezes esse. Então, faço isso aqui e a mesma coisa em cima. Então, 2 vezes 1, que dá 2. 2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Certo? Deixa eu colocar bonitinho aqui. Então, menos 2 raiz de 3. E na parte de baixo vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 vai dar mais a raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos a raiz de 9. Né? Então, em cima eu só copio 2 menos 2 raiz de 3 dividido por... Então, raiz de 3, tenho raiz de 3 e devo raiz de 3, eu corto. Então, vai dar embaixo 1 menos raiz de 9 é 3. Né? Então, vai dar 2 menos 2 raiz de 3 dividido por menos 2. Né? Então, ainda dá para continuar. Eu vou colocar o 2 em evidência em cima, né? Então, vai ficar 2 que multiplica 1 menos raiz de 3 dividido por menos 2. Menos com mais dá menos, então vai ficar menos. Isso aqui eu consigo cortar. Então vai dar menos 1 menos raiz de 3. Agora eu faço a distributiva com esse sinal de menos, né? Então o resultado disso aqui vai dar menos 1 mais a raiz de 3. Tá? Eu sei que esse finalzinho ele não é muito fácil, tá? Mas é interessante que vocês treinem isso aqui, porque é a parte aí que importa, né, de tudo isso aqui. Obviamente o restante ali é importante, né, as propriedades em si são importantes, mas essa parte finalzinha aqui tem bastante em algumas contas, né? Então é importante treinar, beleza? Só para terminar tudo, né? Então eu vou colocar aqui no cantinho, então até vou colocar de colorido aqui. Então quando tem só a raiz, sem a parte aqui do índice, né? É chamada de raiz quadrada. Tá? É só as nomenclaturas. Quando tem um 3, então é raiz cúbica. Quando tem o 4, então é
raiz quarta, né? Quando eu tenho 5, raiz quinta. Quando eu tenho 6, raiz sexta. Quando eu tenho 7, raiz sétima e assim por diante. Tudo bem? Então, só quis dar uma visão geral, né, de tudo isso aqui. Eu vou deixar linkado, então, lá no Classroom, tá? Um vídeo que ensina, né, fazer um pouco mais rápido, então, raízes grandes, então, de um professor que tem na internet, tá? Então, aí vocês ficam aí com um requisito um pouco maior, né, para resolver esse tipo de questão. Beleza? Obrigado para vocês, se cuidem aí, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Um abraço e tchau.